Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós cantamos com as palavras do Salmo 62, nesta missa do 12º domingo do tempo comum. Essas palavras tão bonitas e tão profundas do salmista que diz: a minha alma tem sede de vós, Senhor, como a terra sedenta e sem água. E o salmista continua dizendo a nós que desde a aurora busca a face de Deus. Essas palavras do Salmo 62 revelam esse desejo permanente, gravado no coração humano, de encontrar a face de Deus. E vejam que imagem o salmista usa: como a terra sedenta anseia por vida, a vida que vem da água, assim a alma de quem deseja encontrar a face de Deus. Ou seja, a alma humana, o mais profundo e o mais íntimo de nós, meus irmãos e irmãs, tem desejo de Deus. Encontrar a face de Deus não é uma opção. Ou o ser humano encontra a face de Deus, ou ele não é feliz de verdade. Ou ele encontra a face de Deus, ou ele seca, ele morre. Ele não realiza a sua vocação mais profunda, que é encontrar-se com esse Deus. Meus irmãos, mas se a nossa busca é incessante, é constante pela face de Deus, qual a face de Deus que nós encontramos? Ou melhor, como é que esse Deus se revela a nós? Para que nós possamos dizer: Senhor, é na tua face que eu encontro o sentido da vida. Porque aqui está, meus irmãos e irmãs, a alma humana busca a face e deseja encontrar Deus. Porque encontrá-lo é encontrar o sentido da nossa vida, é encontrar o sentido da história humana. Pois bem, Deus vem ao nosso encontro. Deus se revelou e mostrou para nós a sua face. Mas qual é a face de Deus que nós buscamos? E qual é a face de Deus que a nossa fé nos apresenta? Qual é a face de Deus que Ele se permitiu conhecer, deixar-se conhecer, melhor dizendo? É a face do Cristo. Meus irmãos e irmãs, Cristo é para nós essa face de Deus. Cristo é para nós essa imagem, como vai dizer o apóstolo Paulo, ele é a imagem do Deus invisível, a imagem de Deus no qual nós encontramos o sentido da nossa própria vida. Veja bem, nós escutamos na primeira leitura esse trecho da profecia de Zacarias, que é um texto claramente messiânico, porque fala dos tempos do Messias. E como será os tempos do Messias? Segundo a profecia de Zacarias, Zacarias diz: eu vou colocar um espírito de graça sobre o meu povo. Eu vou colocar no meio de vós uma fonte, onde vocês poderão realizar a ablução, ou seja, onde vocês poderão realizar a purificação. Meus irmãos e irmãs, no tempo do Messias, o homem poderá encontrar esse tempo de graça.
no tempo do Messias, o homem e toda mulher que vem a esse mundo vai poder fazer a experiência da graça de Deus, a experiência da purificação, a experiência de uma vida nova. É isso que os profetas, quando se referem aos tempos do Messias, falam. E para nós, os tempos do Messias já chegaram. O Messias para nós é Cristo Jesus, que hoje, olha para nós, seus discípulos, e pergunta: o que é que os outros dizem a meu respeito? E os discípulos vão responder. Uns dizem que é João Batista, uns dizem que tu és Elias ou algum dos profetas. Mas Jesus olha para nós e pergunta: e vocês? E vocês, o que é que dizem sobre mim? Quem eu sou para vocês? Porque veja, o mundo tem muitas opiniões sobre Jesus. Jesus para muitos é um revolucionário, Jesus para muitos é um comunista, é um socialista, Jesus para muitos é simplesmente mais um desses mestres, igualando-os a outros mestres de outras religiões, como Buda, como Mahatma Gandhi. Meus irmãos e irmãs, Jesus para nós é muito mais que isso. Na profissão de fé de Pedro está aquilo que nós cremos: tu és o Cristo de Deus. Ou seja, Jesus para nós é o ungido, é aquele que porta toda a unção de Deus, toda a plenitude do Espírito Santo e que vem da parte de Deus. Jesus é muito mais que um mestre. Ele é mestre, ele é um revolucionário, porque ele vem trazer algo que ninguém jamais trouxe a esse mundo, que é a nossa salvação. Por isso que ele pode nos ensinar a verdade. Por isso que ele pode ser o nosso mestre de verdade. Por isso que ele pode revolucionar os nossos corações. Porque ele opera a salvação de Deus. Pois bem, aí aqui a gente descobre, realmente, Jesus é esse Messias que os profetas falaram. Ele é essa fonte de graça para nós. Ele revela para nós o coração de Deus, o Deus que nós buscamos. Mas aqui, meus irmãos, tem um porém. Se Jesus vem nos trazer a vida plena, a vida na graça, observe o que ele vai dizer em seguida aos discípulos, vai dizer a nós. Ele vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Ou seja, a face de Deus é um Deus que dá a vida, mas é um Deus que experimentou a morte. Aqui está quem é o nosso Deus. É um Deus que se rebaixou. É um Deus que veio fazer parte da nossa experiência humana para matar na nossa carne a força do pecado. Então, se a gente quer experimentar a vida na graça, a gente não pode esquecer que a vida na graça passa pela morte. É isso que Jesus está lembrando. Eu sou o Cristo, mas para realizar a salvação, eu vou morrer e ressuscitar. E ele olha para nós e diz: e se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Ou seja, Jesus olha para nós, os seus discípulos, e diz a nós: vocês querem experimentar a vida verdadeira? Aprendam a morrer. Mas morrer para quê, Jesus? Morrer para a vida velha do pecado. Morrer, meus irmãos, para as nossas próprias vontades. Morrer muitas vezes por os nossos desejos tacanhos, que não são os sonhos e os desejos de Deus para nós. É isso que Jesus queria dizer e quer dizer lá, para que todos tenham vida e vida em abundância. A vida em abundância é a vida que passa pela morte. Não se pode seguir a Jesus, não se pode segui-lo fazendo as pazes com o pecado. Não se pode ser discípulo de Jesus querendo colocar as regras do jogo. Não se pode. Ser discípulo do Senhor é assumir a nossa vida. Veja, assumir as cruzes do dia a dia é assumir as nossas misérias. É assumir a nossa vida com todos os dramas, com todas as alegrias, e colocá-la diante de Deus. E aquilo que Jesus pediu para nós, deixa de lado. A gente tem a coragem de dizer: eu deixo, porque não tenho medo de ganhar uma vida muito superior a essa
Porque Jesus não nos veio dar uma vidinha qualquer. Jesus veio nos dar a plenitude do Espírito Santo. Homens e mulheres revolucionados e revolucionários pela força do Espírito Santo de Deus. Lembre-se que o Papa Francisco dizia, eu acho que há 2 semanas atrás, a revolução começa no coração do homem. Começa no coração do homem que se deixa morrer para uma vida antiga, uma vida que muitas vezes a gente insiste em viver, porque a gente se apega às nossas falsas seguranças. A gente se apega às coisas que não são de Deus, às coisas que não são os sonhos de Deus para nós. E a gente termina vivendo uma vida qualquer. Mas a vida que Cristo quer nos dar é a vida em abundância. Para isso, meus irmãos, o Cristo ungido de Deus, o crucificado, essa fonte de graça que foi transpassada, como já o profeta Zacarias disse na primeira leitura de hoje, esse que é o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou, também nos convida a segui-lo, aprendendo a morrer para nós mesmos, para abraçar a vida muito superior que Deus nos quer dar. Amados irmãos e irmãs, São Paulo hoje, na segunda leitura que nós estamos escutando nesses domingos, na sua carta aos Gálatas, Paulo recorda, dizendo, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Meus irmãos, vejam que palavras profundas de Paulo. Eu, vocês, no batismo, fomos revestidos de Cristo. Ou seja, nos tornamos um outro Cristo pela graça de Deus. E se somos um outro Cristo, e cristão quer dizer isso, ungidos por Deus, se nós somos cristãos, nós devemos aprender a morrer como Cristo morreu, para viver uma vida nova. Observe que Paulo diz o que vale já não é mais ser escravo ou livre, homem ou mulher. Não importa aqui raça, condição social. O que importa é sermos de Cristo. A nossa dignidade é fazer essa experiência, encontrar no Cristo o ungido de Deus, a face de Deus, e descobrir que esse Deus pede de cada um de nós, pede que a gente aprenda a se esvaziar. Lembre-se que a carta aos Filipenses diz exatamente isso sobre Jesus. Lá no capítulo 2, diz, Cristo, sendo de condição divina, foi se esvaziando até assumir a nossa condição humana. E Deus o glorificou quando o ressuscitou. Assim também deve acontecer conosco, nos esvaziar. Esvaziar de tudo que é velho, esvaziar de tudo que é pecado, esvaziar-se das vontades, esvaziar-se dos sonhos pequenos, para que a glória de Deus habite em nós, para que Deus nos encha da sua glória, para que a gente viva a vida trazendo as marcas da vida velha, mas trazendo em nós também os sinais de uma vida nova, de uma vida ressuscitada. Amém.